Oi, pessoal. Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre budismo, tá? O tema da nossa aula é o budismo, princípios, práticas e a busca pelo fim do sofrimento na perspectiva das tradições religiosas. O objetivo será identificar os principais aspectos que caracterizam o budismo como tradição religiosa, compreender os rituais e as práticas de disciplina presentes no budismo, analisar a figura de Buda e seu papel central como mestre e exemplo a ser seguido, explicar o caminho octuplo e o objetivo do Nirvana como superação do ciclo de sofrimento, refletir sobre a proposta de esperança e libertação presente no budismo. Nosso conteúdo principal. O budismo é uma tradição religiosa e filosófica fundada por Gautama, o Buda, no século 6 a.C. na Índia. É caracterizada como religião por apresentar doutrina soteriológica de libertação, comunidade monástica e leiga, literatura sagrada, os sutras e a prática que orientam a conduta dos adeptos. Entre as práticas destacam-se a meditação, a observância dos 5 preceitos e os rituais de respeito e oferenda. A figura de Buda não é de um Deus criador, mas a de um mestre iluminado, que descobriu a causa do sofrimento e ensinou o caminho para a sua superação, tornando-se o exemplo central a ser seguido. Buda é reconhecido como aquele que despertou para a verdadeira natureza da realidade. O objetivo central do budismo é a superação do samsara, o ciclo de nascimentos, mortes e renascimentos, e da origem do sofrimento. Esse caminho é apresentado nos ensinamentos como as quatro nobres verdades, e é praticado por meio do caminho octuplo: visão correta, pensamento correto, fala correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção plena e concentração correta. O ápice desse processo é o Nirvana, estado de paz, sabedoria e extinção dos sofrimentos e ilusões. Dessa forma, a esperança promovida pelo budismo está na convicção de que todo ser humano pode alcançar a libertação por meio do esforço próprio, da disciplina, da compreensão dos ensinamentos, a transformação interior e a prática do caminho levam ao fim do sofrimento e à realização da verdadeira felicidade. Bem, eu fiz a apresentação do contexto, né, sobre o budismo, né, e para fixar esse conteúdo que foi repassado para vocês, eu vou passar uma ilustração e ao mesmo tempo que eu passar essa ilustração, eu vou estar fazendo os comentários sobre as ilustrações. O objetivo da ilustração é reforçar o conteúdo de aprendizagem, tá ok? Bem, o budismo não é uma religião que acredita em um Deus criador. Ela começa com a história de um homem, Gautama, que buscou entender como podemos encontrar a paz. Ele viveu na Índia e no século 6 a.C. E após muito estudo e meditação, ele despertou. Por isso ele ficou conhecido como Buda, que significa aquele que despertou. A origem do budismo. A história conta que Gautama era um príncipe
ele vivia dentro do palácio, protegido de todo que era sofrimento. Mas um dia ele decidiu sair e teve 4 encontros que mudaram a vida dele. Esses encontros mostram para ele que a vida também tem dor, doença, velhice e morte. Impressionado com isso, ele abandonou o palácio para buscar respostas depois de muitos anos sentado embaixo de uma árvore. Ele alcançou a iluminação e compreendeu a causa do sofrimento. A partir daí começou a ensinar outras pessoas. Os 4 passeios Os 4 passeios foram fundamentais. No primeiro passeio, ele viu um velho, e no segundo, um doente, no terceiro, um morto, e no quarto, um monge em paz meditando. Essas cenas mostraram para ele 3 verdades: que todos envelhecem, adoecem e morrem. Mas também mostraram um caminho, o caminho da busca espiritual. Impressionado pelo monge, foi essa que fez que ele deixar tudo para trás. O caminho do meio, depois de tentar viver com muitos prazeres e depois com muito sofrimento e jejum, Buda entendeu que nenhum dos extremos levam à paz. Então ele ensinou o caminho do meio, um caminho de equilíbrio, nem excesso nem falta. Esse caminho é praticado através do que chamamos de caminho octuplo. São 8 práticas: ter visão correta, pensamento correto, fala correta, ação correta, trabalho correto, esforço correto, atenção plena e concentração correta. É como guia para viver de forma ética e com mente treinada. Os 4 nobres das verdades, Buda descobriu. Buda resumiu todo o seu ensinamento em 4 verdades fundamentais. Existe sofrimento na vida, todos nós passamos por dificuldades. Existe a causa do sofrimento. Buda dizia que a causa é o nosso desejo, nossa busca por coisas que não duram. Existe o fim do sofrimento. É possível parar de sofrer. Existe o caminho para o fim do sofrimento. E esse caminho é o caminho octuplo que vimos agora. Entenda isso. E o primeiro passo para a transformação. Bem, estamos chegando às considerações finais. Então, qual é a esperança do budismo? A esperança está no Nirvana. Nirvana não é um céu, é um estado de paz interior, de sabedoria, onde a pessoa se liberta do ciclo de sofrimento e renascimento, chamado Sansara. O budismo nos ensina que essa libertação depende do nosso esforço, através da disciplina, da meditação e da compaixão. Cada um de nós pode buscar a paz. Para finalizar, eu deixo uma pergunta.
Bem, pessoal, eu passei um videozinho para reforçar o conteúdo, tá? Mas a fala é o principal objetivo, tá? E a pergunta que eu deixo é a seguinte: de que forma os princípios de autocontrole e compaixão do budismo podem nos ajudar no nosso dia a dia, tá? Eu vou deixar também as referências bibliográficas, caso alguém queira se aprofundar no assunto, pode acessar as mesmas, tá? Aqui estão as referências bibliográficas, a Base Nacional Comum Curricular, tá? O MEC, é só vocês acessarem, né? Na busca no Google, tá? Bukuyo Denko Kiyokai, também é sobre o budismo, tá? Ele é um PDF que está disponível também no Google. Vocês colocarem também, vocês encontram um PDF. Epifania, experiência, budismo, a filosofia em busca da paz interior. Se vocês colocarem no YouTube, também vocês vão achar o vídeo, tá? E Eliade Mircea, História das Crenças e das Ideias Religiosas. Rio de Janeiro, Editora Zahar, 1979, tá ok? Se vocês quiserem se aprofundar no assunto, vocês têm um vasto material também na internet para estar buscando esse conteúdo. Não é difícil de acessar, tá? E o objetivo aqui do trabalho é justamente isso, despertar o interesse, né? E somar com relação ao conhecimento sobre o budismo, tá? Passei um material básico, né? Mas o contexto foi extremamente prático, objetivo, tá? Um contexto objetivo para que quem quiser depois se aprofundar no assunto do budismo possa ter acesso e entrar em maiores detalhes, tá? Eu espero que vocês tenham captado a ideia do assunto, do objetivo de realmente apresentar a religião do budismo, como foi colocado no tópico inicial, que é o objetivo central, os princípios. Apresentar os princípios e as práticas e a busca pelo fim do sofrimento, da perspectiva das tradições religiosas. Tá? E aqui, no caso, entramos com o budismo nessa perspectiva. Né? O que fica bem claro aqui, que Buda não é um deus, e sim um mestre, né? Um mestre que se considera ter atingido a busca, né, pelo fim do sofrimento, e ele tenta passar para os seus discípulos e aqueles que por também quiserem alcançar o mesmo objetivo que ele. Então, na verdade, ele é um exemplo, se torna um exemplo de vida para aqueles adeptos que querem percorrer o mesmo caminho que ele percorreu, né? Então, fizemos uma análise nesse aspecto religioso sobre o budismo, né? E a sua origem, as práticas principais, né? As observâncias, né? Dos preceitos e o objetivo central do budismo, que é a superação do samsara, né? Ou seja, o ciclo de nascimento e mortes, né? E a sua origem, né? Porque sem saber da origem não tem como combater a causa, né? Esse caminho é apresentado nos ensinamentos, como os quatro nobres verdades, né? Praticado por meio do caminho octuplo, né? E dessa forma, né, a esperança promovido está na convicção de que todo ser humano pode alcançar. Ou seja, ele repassa, mas ele diz que, enfim, todos, o Buda, qualquer um pode ser um Buda, né, na perspectiva do budismo. Ou seja, ele repassa o conhecimento na perspectiva de que qualquer um pode alcançar o que ele alcançou, tá? Então ele passa a perspectiva de um exemplo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo e que esse conteúdo sirva de soma
no conhecimento sobre a religião aqui exposta. Tá? Obrigado pela atenção de todos. Até mais.